Mas afinal de contas, quem é o Barão, o Rei dos Demônios? O inimigo final do 100º andar do Castelo Demoníaco. E o que era o Castelo Demoníaco, afinal? Qual é a sua origem, o seu propósito? Quem o criou? Nós sabemos que o Castelo Demoníaco, que apareceu no 7º episódio da primeira temporada de Solo Leveling, nos deu um vislumbre de como seria uma dungeon de Rank S. Fora que a luta final contra o principal chefe do Castelo Demoníaco, o Baran, foi uma das melhores até agora. O Castelo Demoníaco foi um dos primeiros grandes desafios que o Jiwoo teve que enfrentar, tanto que ele correu alguns riscos de morte e teve que entrar no castelo mais de uma vez para conseguir finalizar a quest e chegar no nível mais alto. Além de conseguir subir de nível e de obter itens extremamente poderosos, o Castelo Demoníaco lhe proporcionou a esperança de obter algo muito mais precioso do que isso, que seria a Água Sagrada da Vida, ou chamado no anime de Elixir da Vida, que é uma porção capaz de curar qualquer doença existente com uma magia poderosa. Nesse vídeo aqui vou te explicar absolutamente tudo sobre o Barão, o Rei dos Demônios, e também sobre o Castelo Demoníaco, inclusive sobre a sua origem, o contexto de sua criação, quem o criou, qual era o objetivo dele pro Sun Jiwoo, e também o que aconteceu com o castelo após o Jiwoo finalizar a quest e matar o Baran. E lembrando que todas as informações foram tiradas tanto da Light Novel quanto também do Manhwa. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E fala, meus animaníacos, tudo bem com vocês? Animaníaco aqui na área, e com certeza vocês já perceberam a importância que o arco do Castelo Demoníaco teve para Solo Leveling, e principalmente pro Jiwoo, que não somente conseguiu mais poderes, sombras e habilidades, quanto também um item muito especial, que é a Água Sagrada da Vida. E para que a gente possa entender melhor essa história, precisamos saber de todo o contexto por trás do vilão principal, que é o Baran nesse arco, e também sobre o Castelo Demoníaco e da sua criação, a sua origem, os seus motivos para existir. No alvorecer dos tempos, quando luz e escuridão eram tudo o que existia, o Ser Absoluto dividiu a luz para criar os seres chamados de governantes e dividiu a escuridão para criar os seres chamados de monarcas. Essas duas raças sempre rivalizaram entre si, e originalmente foram criados 8 monarcas, e o Baran, Rei dos Demônios, era justamente um desses seres. Séculos atrás, durante a guerra entre os governantes contra os monarcas, isso tudo orquestrado pelo Ser Absoluto, os governantes decidiram matar o Ser Absoluto por perceber que ele era o principal responsável pela guerra. Porém, um dos governantes, que era o servo mais leal do Ser Absoluto, foi contra essa rebelião e tentou lutar contra os outros governantes para defender o seu soberano. Mas esse governante acabou morrendo. Todavia, o Ser Absoluto tinha colocado um poder oculto dentro dele, o que fez com que ele despertasse como Ashborn, o Monarca das Sombras. Mas quando ele acordou já era tarde demais, porque os governantes já tinham conseguido matar o Ser Absoluto. Após isso, os governantes conseguiram capturar Legia, o Monarca dos Gigantes, fazendo com que o equilíbrio da guerra fosse desfeito, deixando assim os governantes em vantagem. Porém, para poder vingar o Ser Absoluto, o Monarca das Sombras, o Ashborn, ele acabou se aliando aos outros monarcas, e fez guerra assim contra os governantes. Mas conforme a guerra avançava, Antares, que era o monarca mais forte e o primeiro a ser criado, ficou com medo dos poderes do Ashborn e ordenou que outros 2 monarcas o traíssem durante a guerra contra os governantes. Isso para tentar matar o Ashborn por medo do seu terrível exército. Esses 2 monarcas que tentaram matar o Ashborn eram Rakan, o Monarca das Bestas, e o Baran, o Monarca das Chamas Brancas, conhecido assim como o Rei dos Demônios. No entanto, Ashborn lutou tanto contra os governantes quanto também esses 2 monarcas, e conseguiu derrotar brutalmente os 2, fazendo com que o Rakan tivesse que fugir e encurralando o Baran, o Rei dos Demônios, que no final foi morto tendo seu crânio esmagado pela mão do Ashborn por se recusar a revelar quem é que tinha mandado trair, além de ter tido seu corpo levado para o mundo do repouso, que é uma outra dimensão gerada pelo poder do Monarca das Sombras. Só que durante esse confronto, o exército das sombras do Ashborn foi quase aniquilado, o que fez com que o Ashborn se escondesse para tentar reconstruir o seu exército e se vingasse em um dia de Rakan. Isso acabou permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra e forçassem os monarcas a escaparem para as fendas dimensionais entre os mundos. No entanto, tempo depois, o Ashborn voltou a se unir a Antares sem saber que ele que tinha mandado os monarcas o trair. Antares permitiu que ele se juntasse novamente aos monarcas, já que os outros monarcas ainda estavam enfraquecidos por sua perda contra os governantes, e precisavam de um tempo para restaurar os seus poderes e também os seus exércitos. Eras depois, quando os monarcas iniciaram seu plano para preparar o mundo humano para uma revanche contra os governantes, o mundo humano acabou sendo totalmente destruído devido a essa guerra, o que fez com que os governantes usassem o Cálice da Reencarnação, que voltava no tempo 10 anos
mutantes e tentarem salvar a humanidade. Mas antes mesmo disso acontecer, o Ashborn e o Arquiteto acabaram se unindo e criando assim tanto o sistema quanto também o Castelo Demoníaco, que serviria como um lugar onde o futuro hospedeiro do Ashborn poderia usar para ganhar mais poder e subir de nível. O Arquiteto, que era um mago poderoso, em posse do corpo do Baran e também do poder do Ashborn, conseguiu criar um clone do Baran, o Monarca das Chamas Brancas e Rei dos Demônios, para servir como o chefe final do Castelo Demoníaco. Então o Baran que enfrentou Jiwoo no Castelo Demoníaco era obviamente muito mais fraco do que o verdadeiro, que tinha sido morto ali pelo Ashborn. Além disso, o Arquiteto conseguiu transportar um grande grupo de demônios que estavam no mundo demoníaco se preparando para uma grande guerra para dentro do Castelo Demoníaco, e colocou uma voz em suas cabeças que ordenava que eles protegessem o castelo dos intrusos. Essa voz de comando podia ser tanto a influência do sistema sobre eles, quanto também pelo fato deles terem o corpo do Barão Rei dos Demônios, que conseguia assim controlar os demônios. Uma outra informação relevante é que infelizmente os demônios é a única espécie de bestas mágicas que são imunes aos efeitos da extração de sombra do Ashborn, por ter uma mana contaminada. Agora, para a gente começar a entender melhor, o Castelo Demoníaco é uma masmorra que fica em uma outra dimensão e é habitada por demônios, e cada andar desse castelo é feito de um mundo separado. E como já disse, essa dimensão foi criada pelo poder do Monarca das Sombras, o Ashborn, junto com o Arquiteto, que não somente possibilitou a criação desse lugar, como também conseguiu fazer uma cópia viva do Baran, o Rei dos Demônios, só que bem mais fraco do que o original. O Castelo Demoníaco apareceu como uma versão destruída da cidade em que Jiwoo mora, a cidade de Seul, só que repleta de prédios incendiados em ruínas. Isso porque a sua aparência foi baseada em uma versão de Seul de uma linha do tempo alternativa, na qual a guerra entre os governantes e monarcas devastou o mundo humano e exterminou a humanidade. O castelo possuía um total de 100 andares, que eram habitados por uma sociedade demoníaca. Os demônios mais hostis e menos inteligentes ficavam em andares mais baixos, e as classes mais nobres e mais inteligentes eram organizadas em clãs, e cada clã é classificado com base na força, então as disputas hierárquicas entre eles eram muito comuns. Havia pelo menos 20 clãs dentro do castelo. Os mais conhecidos são os clãs Hadiro, Garsh, Paitos, Ricado e Ershel, além de 4 chefes, sendo eles Cerberus, Vulcan, Metus e o Baran. Então vamos aqui avaliar os chefes rapidamente um por um. O primeiro era o guardião do castelo, ou chamado de Cerberus, o porteiro do inferno, que foi inspirado logicamente na mitologia grega, sendo um cão gigante de 3 cabeças que pegava fogo e que ficava do lado de fora do castelo protegendo o primeiro andar. Cerberus era uma besta mágica de classificação A. Além da força, resistência e velocidade, ele também se demonstrou capaz de ser imune aos efeitos da adaga de Hasaka, e também conseguia entrar num estado de fúria, que dobrava suas estatísticas como força, resistência e velocidade durante 3 minutos. Então tanto os chefes quanto também os desafios e missões dentro do Castelo Demoníaco, como por exemplo coletar almas demoníacas, tinham um objetivo de tornar o Jiwoo cada vez mais forte para conseguir upar o seu nível, que boa parte dos monstros encontrados dentro do castelo eram criaturas mais fracas, sendo de rank C, isso pelo menos até chegar ao andar 50. No andar 50, Jiwoo encontrou o segundo chefe do castelo, um demônio de nível S chamado Governante dos Andares Inferiores, Avaricious Vulcan. Vulcan era um demônio extremamente obeso que possuía 3 olhos e 4 chifres, além de empunhar uma enorme clava marrom, que mais tarde foi revelada como sendo feita de um galho da árvore do mundo. E apesar do seu tamanho, ele era extremamente rápido e forte, e também conseguia entrar num estado chamado Ira, do qual fazia com que ele sentisse menos danos e também aumentasse as suas estatísticas em 50%. A morte de Vulcan gerou a Jiwoo alguns itens importantes, sendo ele o brinco do governante demoníaco, que fazia parte de um conjunto de acessórios dos governantes demoníacos, 2 chifres do Vulcan e 2 itens em específicos que eram extremamente importantes: o Orbe da Avareza, que ampliava os efeitos de magia, dando o dobro de dano, e também um fragmento da Árvore do Mundo, que era um dos 3 ingredientes que possibilitava a criação de uma porção chamada Água Sagrada da Vida, que podia curar qualquer doença. Já no andar 75, Jiwoo encontrou o terceiro guardião do castelo, o Guia das Almas Metus, que era um demônio morto-vivo bem grande. Metus era um necromante bem poderoso que possuía uma magia de alto nível, porém ele foi facilmente derrotado pelo Jiwoo. A morte de Metus concedeu ao Jiwoo o colar do governante demoníaco e também a água nascente da floresta ecoante, sendo esse o segundo item para a criação da Água da Vida. No andar 80, Jiwoo encontrou um grupo de demônios bem organizados que estavam matando as suas sombras. Depois que o Jiwoo matou facilmente todos os cavaleiros e
estava prestes a matar a Ezio, ela rapidamente se rendeu e implorou por misericórdia, prometendo dar a ele tudo o que ele quisesse se ele poupasse a sua vida. Como ele já havia passado 2 dias procurando a permissão de entrada do andar 80, Ji-woo acabou aceitando, além de que ele estava um pouco relutante em matar ela devido à sua aparência meio humana. Ezio Hajiro, que é uma nobre demônio e a princesa mais velha do clã Hajiro, que inclusive é um dos clãs mais fracos dali, acabou se aliando ao Ji-woo por ter poupado a sua vida quando ela pediu, ajudando ele também a encontrar as outras permissões de entrada nos outros andares, que também acabou sendo relativamente fácil para ele. O último e mais perigoso desafio do Ji-woo no Castelo Demoníaco foi quando ele chegou no andar 100, onde ele se deparou com o Baran, o Rei dos Demônios. Lembrando, né, que o título de Monarca do Baran foi algo exclusivamente da animação, pois a revelação dos monarcas e de que ele era um dos monarcas foi algo que só aconteceu, mas no final da obra, então falha na animação. Baran, mesmo sendo uma cópia mais fraca, se demonstrou extremamente poderoso e com uma aura avassaladora. Baran também tinha um dragão como montaria, que possivelmente era uma criatura capturada de Antares no Reino dos Dragões, que mais tarde acabou se transformando em uma sombra do Ji-woo, que também foi usada como montaria chamada Kaisel. Além da espada longa do Rei Demoníaco e das adagas do Rei Demônio, que eram bem poderosas, Baran tinha a habilidade de invocar os soldados demoníacos que eram no mínimo de rank A, com a habilidade chamada de Exército Infernal, fora o poder do sopro do relâmpago, que permitia ele soltar relâmpagos pela boca. A luta entre o Baran e o Ji-woo foi bem intensa, tanto que ele quase morreu. No entanto, devido a uma distração criada pela Ezio, o Baran foi finalmente derrotado quando o Ji-woo conseguiu arrancar o seu braço esquerdo, usando a sua habilidade Toque do Monarca. Em seguida, Ji-woo deu um soco no queixo do Baran, usando todo o seu poder, fazendo com que a energia acumulada do sopro do relâmpago explodisse a sua cabeça, matando assim o clone do Baran de uma vez por todas. Ao derrotar Baran, Ji-woo conseguiu o Anel Demoníaco, completando o conjunto de artefatos que lhe davam mais poder, além das adagas de Baran e da espada longa, que também tinha um poder de relâmpago, que mais tarde o Ji-woo acabou deixando essa espada com Ygritte. Só que o item principal foi o sangue purificado do Rei dos Demônios, sendo esse o último ingrediente para criar um item de rank S, sendo ele a água sagrada da vida, uma porção mágica que podia curar tudo e qualquer doença, além de uma pedra rúnica que permitia dar uma nova habilidade para ele, chamada Troca de Sombras. Ji-woo conseguiu fazer 6 frascos dessa porção, que o possibilitou curar sua mãe do sono eterno, o que lhe deu extremo conforto, dando aquela sensação de que tudo o que ele viveu até ali, todas as dificuldades, lutas e batalhas tinham valido a pena, porque ele finalmente conseguiu salvar sua querida mãe. E mais tarde, ele também usou outra porção para curar o pai do seu irmão adotivo Jin-Woo, que também estava ficando com a doença do sono eterno. E também na linha do tempo revisada, o Jin-Woo usou uma porção dessas para salvar o Go-Gun-Ri, e lhe possibilitou viver durante mais 10 anos. Após os eventos do Castelo Demoníaco, o Jin-Woo fez com que o clã Hadi ficasse no topo do clã dos demônios, além de que no final da obra é revelado que o clã Hadi ganhou um santuário e que o Castelo Demoníaco ficou fazendo parte do Mundo do Repouso, deixando como um sistema de evolução na dimensão em que as sombras do Jin-Woo viviam, sendo que essa dimensão ficava na própria sombra do Jin-Woo. Também chegou a usar o Castelo Demoníaco e esse sistema para conseguir fazer o Beru lutar com outras sombras e também depois treinar o seu próprio filho. Com certeza o Castelo Demoníaco foi um dos maiores desafios para o Jin-Woo. Além de termos tido outros personagens marcantes e também lutas épicas, a luta dele contra o Baran em específico foi uma das mais desafiadoras. Mas o melhor de tudo é que foi através do Castelo Demoníaco que o Jin-Woo conseguiu a porção para salvar sua amada mãe. Agora eu quero saber de você, o que tá achando da adaptação do anime? Tá gostando do anime? Tá gostando da adaptação? Diz aqui nos comentários que eu quero saber a sua resposta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir para ver mais vídeos assim. Curta aí para ajudar, comenta e compartilha. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui!